Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então já vai deixando o seu like, se inscreva galera, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, garotada. Os outros dois dão o quê? Empate? Não, são 8 votos no total. 8? E os 8 votaram no Flamengo? Os 8 apostaram em vitória do Flamengo. E também os 8 apostaram em vitória do Juventude sobre o Vitória. E os 8 apostaram em vitória do Palmeiras sobre o Vasco. Nenhum votinho no Vasco. Inter e São Paulo está equilibrado. 5 votos no empate. É isso. São o palpite GE dessa semana. Ramon, boa tarde a você. Bem-vindo à seleção. Boa tarde, Zeca, Jéssica, Lino, todos que nos acompanham. O que me chama a atenção é o Flamengo e Grêmio. Apesar do Grêmio estar desfalcado, né? Saiu a notícia agora que o Diego Costa vai ficar 2 meses fora. Lesão de grau 3. Machucou no jogo da Libertadores contra o Aspato, né? Mas assim, o Grêmio agora não contra o é. Estudiantes? Foi no último jogo? Perdão, Estudiantes. Desculpa, perdão, Estudiantes, exatamente, sábado, no Couto Pereira. O Grêmio não é assim essa presa fácil que colocaram. Eu vou criticar aqui os amigos que botaram, que fizeram 8-0, foram 8 votos no Flamengo. Claro que tem questão de números, né? O Flamengo sim tem um elenco melhor que o Grêmio, eu concordo, mas o Grêmio vem de um momento de recuperação mental, de uma força mental, né, se classificando na Libertadores e, olha, eu votaria ali um empate, por mais que o jogo seja no Rio, um empate. E falando do jogo agora me fugiu. Do Fluminense, o Fluminense hoje tem um retorno do Samuel Xavier, que é um jogador que dá um equilíbrio defensivo. É que o Fluminense estava ali perdendo um pouco, quanto a Aliança Lima jogou o Guga. Mas no intervalo, por estar perdendo, o Diniz tirou, né? O Guga entrou, o Marquinhos, para ter um poderio ofensivo maior. Volta o Samuel Xavier, que dá um equilíbrio defensivo. Bom, uma série de bola qualificada, tanto por fora quanto por dentro, né? Perde o Arias, que é um jogador que é o motorzinho, um dos principais jogadores do Fluminense. E, na minha opinião, do Brasil, eu, se fosse treinador, eu pagaria o que fosse para ter o Arias no meu time. Mas tem o Marquinhos, que vem fazendo também, né? Um bom ano, vou conectar os amigos também nesse Botafogo Fluminense também. Hoje tá complicado. De Palmeiras e Vasco, você não cornetou? Olha, o momento que o Vasco vive, realmente, assim, eu também votaria no Palmeiras. O elenco é indiscutível, a diferença, né, técnica. E essa turbulência que vem vivendo, essas coisas, a goleada sofrida da maneira que foi pro Flamengo na última rodada do Brasileiro, preocupante. Claro, tem tempo de se recuperar, tem a janela do meio do ano agora, que o Vasco precisa contratar jogadores para serem titulares. Né? Não sei que pé anda essa negociação do Coutinho, mas é um jogador que eu acho que chega tecnicamente, principalmente, com sobras para jogar nesse time. E precisa de mais 2, 3 peças para jogar, fora algumas posições para compor o elenco. Vasco e Corinthians têm em comum que eles estão... O caldeirão está fervendo, né? Na gestão, na política. E ontem o principal assunto no Corinthians foi a entrevista do presidente, o Augusto Melo, né? Mas hoje... Casa cheia, né, contra o Grêmio, não é isso? Casa Jogo quinta-feira, cheia, né? pelo menos até ontem, cerca de 33 mil ingressos vendidos, então a expectativa de mais um jogo com pelo menos 50 mil torcedores rubro-negros no Maracanã, embora seja um jogo numa quinta-feira, 8 horas da noite, o horário não ajuda muito, mas a torcida do Flamengo sempre fazendo seu papel, marcando presença, apoiando a equipe, mesmo nos momentos ruins. Agora a gente está falando de um bom momento, embora seja um time totalmente diferente do time que foi nas últimas 5 partidas do Flamengo, que o Flamengo teve sucesso dentro de campo. Resta saber como o Tite vai montar essa equipe, qual estratégia ele vai ter, porque de fato estamos falando de desfalques extremamente importantes. Não são desfalques comuns, muito pelo contrário, pelo menos 5 titulares estarão ausentes. Mas, mesmo assim, o elenco do Flamengo é um elenco muito bom e mesmo com muitos desfalques, a gente pode ver um Cebolinha sendo titular, um Pedro sendo titular, um Bruno Henrique ficando como opção, um Gabigol ficando como opção, um Lohan, uma jovem promessa, tratado aí como joia dentro do Flamengo há muito tempo, sendo titular na vaga do Arrascaeta. Tem Davi Luiz, tem Fabrício Bruno, tem Léo Pereira. Então é um Flamengo que, mesmo com muitos desfalques, eu vejo que tem potencial de vencer o Grêmio dentro do Maracanã. Detalhe, né? Diego Costa machucado. Lesão grau 3 na coxa esquerda. Grau 3? Grau 3. Isso aí é até importante, né? A gente lamenta sempre qualquer Libertadores lesão de fora, jogador, não? mas é importante pro torcedor do Fluminense, né?
Porque é isso, lesão grau 3 na coxa esquerda é uma lesão que o cara vai ficar um tempo parado aí, e aí a gente não se sabe como ele vai voltar, se ele vai conseguir voltar a tempo. O grau Enfim. 3 vai até o 4. O grau 3 é quase um grau máximo, é uma lesão bem Eu lembro importante. de um né? jogador que estava no Flamengo, Pedro Rocha, quando teve uma lesão grau sim, 3, ele lembro. ficou quase 70 dias longe dos gramados. A previsão básica Foi são de coxa? 2 meses, foi hoje. Eu confirmado. fico triste, sabe por quê? Eu gosto muito do Diego Costa, jogou no Botafogo na temporada passada, um cara com muita personalidade, né? E ele vai pro Grêmio, né, nessa temporada, e logo acontece as enchentes e tudo mais. E o Diego foi um cara que efetivamente ajudou, né? Não tô falando pegou o dinheiro e ajudou. Ele pegou o carro dele, que é aquelas carros 4x4, e ele foi resgatar as pessoas na água. Então, Sim. assim, o Diego ganhou, pra mim, uma admiração muito além do questão do futebol. Apesar de eu achar, além de eu achar também ele um excelente jogador, ele me ganhou uma admiração como pessoa, assim. Então eu fico triste de saber uma lesão de um cara desse, um cara que foi tão imposta e perde muito o Grêmio, né? Se a gente tá falando de uma isonomia, por toda essa questão do Grêmio não ter mais a sua casa até o final da temporada, a arena do Grêmio não vai poder funcionar, não vai conseguir funcionar. A gente tá falando de um Grêmio que não tem casa pra jogar. Sim. Um Grêmio que tá jogado, né? E aí a gente tem um Grêmio perdendo esse Diego Costa, é um grande problema para a equipe, né? Disparadamente a pior notícia que o torcedor do Grêmio verdade. poderia ter, porque ele vinha sendo o cara dos gols, das assistências, da referência, até não só a referência técnica que ele é, mas também a referência de superação com Sim. tudo que aconteceu, né? É uma tragédia pro Fez time do gol Grêmio. importante agora na E partida da fez. Libertadores. Agora, essa não vai ser a culpa, a gente nem pode Claro que dizer não, isso. claro Mas que não. vocês viram as condições do gramado lá do Huachipato, né? Sim. Vocês viram aquilo? Nada me assusta na Libertadores mais. Né? A gente não pode dizer, foi aquele gramado, foi aquele momento que machucou o cara. Até porque, enfim, a gente não está perto da situação clínica dele. Mas isso atrapalha O bastante. risco só aumenta. Mas claro. estamos falando de um elenco que ficou um tempão parado É por verdade. conta das enchentes. Aí quando volta naquele ritmo frenético. Óbvio que alguns jogadores vão sentir isso. Quem sou eu para mencionar isso? Não sou médico, mas a nossa experiência no futebol mostra isso, que quando você acelera uma preparação, o risco é muito maior de uma lesão muscular. É por isso que o campeonato perdeu a sua isonomia. O Campeonato Brasileiro de 2024 não é um campeonato que tem isonomia. Claramente não tem. Não tem. Não Estamos tem. falando É de, fato. de uma Copa América que vai desfalcar vários times em 9 rodadas. Isso também não é isonomia. Não tem isonomia. E o Flamengo é o que mais sofre hoje com essa Com esse questão. fato, sim. Não, eu Com não tô esse falando, fato. pelo amor de Deus. O que mais sofre é o Grêmio, o Inter e o Juventude, ponto final. Tô falando na questão da convocação eu acho. da Copa América, por números, né? O Flamengo é o que não mais só perde números, no Brasil. qualidade. É quantidade e qualidade. O Flamengo perde 5 jogadores pelo menos e 5 jogadores titulares. Nenhum outro clube perde uma quantidade dessa e jogadores titulares. Por exemplo, o Internacional é outro que para mim também perde muito. Sim. Perde o Rocher, perde o Ené Valência e mais um, se não me engano, o Borré. O Palmeiras também perde bastante, só que o Palmeiras ainda teve uma boa notícia que o Piquerez não foi convocado para a seleção uruguaia, mas também perdeu o Endrick, né? Mas Sim. enfim, o Flamengo é muito prejudicado, Mas só o que não Endrick, tem no o que caso, fazer. já seria uma questão de... Não. O Endrick, se ele Aí ele tivesse a ainda Copa ficaria um América, ele pouquinho, poderia né? jogar mais 8 partidas pelo Palmeiras. Os times estão perdendo 2, no máximo 3 Sim. jogadores. O Flamengo perdeu 5. E como é o Flamengo ideal hoje pra você, Venê? Na minha opinião, vamos lá, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira na lateral esquerda, hoje por conta do Ayrton Lucas não está à disposição, e aí eu botaria, vamos lá, Igor Jesus, Gerson, Luiz Araújo, Lohan, Cebolinha e Pedro. Esse pra mim seria o meu time. É um bom Flamengo, né, Pedrosa? Mas é um Flamengo aí que perde uma pontuação grande em relação àquele Flamengo que a gente... Vamos dizer assim, que o Flamengo, com os 5 que estão fora, é o top 2 do Brasil. Sim. O Flamengo, sem esses caras, é o top 5. 5. É. Cara, Eu você tem acho que até- entender não que sei. quando você perde atletas, Fernando, você perde também o modelo de você jogar. Uma coisa é você jogar com o Ayrton Lucas na lateral esquerda, que ele te dá uma profundidade bizarra, que ele é um veloz que vai até o fundo. Outra coisa é você jogar com Vinha, que já é outra característica, mas também te entrega uma qualidade técnica imensa. E outra coisa é você jogar com o Léo Pereira, que pode fazer aquela função, mas ele não é lateral. Aí você olha, Igor Jesus, bom jogador, garoto da base, vai fazer a transição. Mas se for comparar ele com o Pulgar, é uma discrepância imensa. É uma discrepância imensa de jogador. Aí a Arrascaeta com o Lohan.
Lohan. Lohan, muito bom jogador também, muito potencial. Mas é também outra realidade que é uma discrepância imensa. Até em característica de jogo. O Lohan carrega mais, o Lohan é um cara mais agudo e tal. O Arrascaeta é o cara mais pensativo, da criatividade. Aí em relação à formação, o Gerson, ele vinha jogando como meia-direita, mais aberto, conseguindo puxar muitas vezes essa profundidade, tanto pela ponta quanto pelo meio. Agora ele vai voltar a ser segundo volante? Agora ele vai voltar a ser o meio-campo? Então, assim, é o Tite novamente tendo um desafio. Quando ele perdeu o Everton Cebolinha lá na ponta esquerda, o Flamengo se tornou um time burocrático. E aí, é só um jogador, Pedrosa? Não, mas é um jogador que conseguia converter o que o Tite queria. E o Flamengo não conseguia isso com o Bruno Henrique, que também é um baita de jogador, mas tem outra característica. Então, assim, repito, eu acho que o mundo ideal era parar tudo. Tinha que parar tudo. Mas tem um jogador aí, que você acabou não mencionando, que pra mim, ninguém vai conseguir substituir no time do Flamengo, que é o De La Cruz. O que ele fazia, ninguém faz atualmente. O Gerson pode quebrar o galho. Não faz. O Lohan pode quebrar o galho, mas ninguém vai fazer o que o De La Cruz fazia. Eu até esqueci mesmo, porque esse pra mim é o ponto principal. O ponto principal. Inclusive, ele desenhou essa coisa do insubstituível como o Pulgar. Em algum momento na temporada passada, toda vez que o Pulgar estava ausente, o Flamengo simplesmente era um Flamengo comum, um Flamengo simples. E aí, com o Pulgar, isso tudo era potencializado. Ele é um jogador que consegue potencializar a questão tática e também os outros companheiros, né? E eu sinto que o De La Cruz, ele tá caminhando nessa estrada aí do Pulgar. Pra mim, ele já é isso. Eu repito aqui, ninguém faz o que o De La Cruz consegue fazer. Ele caiu como uma luva no time do Flamengo. O Tite encontrou a função dele ideal. O Tite eventualmente botava ele aberto pela ponta direita, mas ele como segundo volante, tendo a liberdade de ir ao ataque, ele carrega o meio de campo do Flamengo. Então, lamentavelmente, o Flamengo não vai ter o seu principal jogador, que gastou aí cerca de 90 milhões de reais para contratar por conta de um calendário de futebol brasileiro que a gente já cansou de criticar aqui. Infelizmente, a gente vai ter que mudar o assunto e não vai ficar bom pro nosso amigo. Ele tá um pouco... Só um minutinho. Toma aqui sua água, tá? São 2 litros, não é pra beber água agora.